Episódio 9 da segunda temporada de Westworld, Vanish Point, é um episódio maneiro. Ele acrescenta bastante coisas e torna-se bem interessante quanto mais você pensa nele. Esse episódio foca nos 4 personagens principais praticamente da série, que seria o Bernard, a Maeve, a Dolores e o Mimi. Começando pelo Bernard para falar do Ford, porque o Ford está dentro do Bernard, tecendo as suas teias de manipulação, e ele leva o Bernard para perto da Maeve pro Ford passar uma mensagem para ela, que é uma mensagem bem bonita que faz essa relação da Maeve com a filha e do Ford com a Maeve, já que o Ford diz que a Maeve era a sua filha favorita. Ele voltou para salvá-la, para não deixar ela morrer ali, assim como foi o que a Maeve fez em relação à sua filhinha pequena. E ele no final dá um beijo na testa da Maeve, que talvez seja um simbolismo de que ele passou alguma programação extra, algum código para dentro da Maeve, para ela conseguir levantar e tentar reagir para não morrer ali naquele lugar. Por outro lado, a gente vê o mesmo Ford tentando manipular o Bernard para ele matar Hildes, para ele não acreditar nos humanos. E esse detalhe é tão interessante porque o Ford pode ser considerado um vírus dentro do parque, dentro dos próprios anfitriões que ele está contaminando, tá tipo dentro da cabeça da Maeve, tá dentro da cabeça do Bernard. Só que ao mesmo tempo, ele funciona muito como também uma figura praticamente Deus, ele é Deus dentro desse contexto todo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele tá na cabeça de todo mundo, e ele é esse ser benevolente com a Maeve, que ele é todo bondoso, todo carinhoso, ao mesmo tempo que ele é esse ser impetuoso, com o próprio Bernard, levando ele não a acreditar nos humanos. Ele é justamente os dois extremos, ele funciona como uma figura de Deus, tipo na própria Bíblia, que você vê essas duas facetas do personagem. Mas onde o episódio mais se foca de fato é na história do William, que a gente é levado para esse flashback ao seu passado, no momento em que a sua mulher cometeu suicídio, quando ela descobre quem ele é de fato. A gente vê o William sentado na cama, conversando com a mulher que aparentemente estava dormindo, sobre essa mancha que ele tem, que é novamente outro simbolismo para falar sobre essa maldade, essa segunda pele que ele tem, que quando ele foi pro parque, ele descobriu ter essa segunda pele, que de fato é a única pele que ele possui, que é essa maldade, essa coisa inerente dentro dele. Então quando ele sai do parque, ele tenta ser esse sujeito bonzinho, benevolente, caridoso, que ajuda os outros, só que o real William está dentro daquele parque quando ele assume o manto do Mimi. Por um lado, é legal ver o William falando isso verborragicamente, ele sabendo, ele aceitando essa questão toda. Só que pelo outro, é muito redundante, porque novamente parece que a segunda temporada ela fica correndo atrás do próprio rabo, ela repetindo questões que a primeira temporada, de certa forma, já havia deixado claro sem precisar falar na nossa cara todas essas questões. E aí a gente vai para aqueles 14 dias de caos, onde a Grace foi pegar o pai lá na Ghost Nation, ela está tentando entender qual que é essa peça que falta, que não entra, não encaixa para a mãe ter cometido o suicídio, que essa peça é justamente o pai. É o Mib quando a mulher pega aquele cardzinho que o Ford deu pro Mib durante a festa e vê o histórico, vê o perfil do William dentro do parque. Tudo que ele fez ali dentro, que ali é quem ele é de fato. É ele sem essa segunda pele, é só, única e exclusivamente a primeira pele dele. E nesse perfil mostra que o William tem ilusões, tem paranoias, que justamente reflete a situação do personagem no tempo que a gente está acompanhando ele com a Grace, que ele já não sabe mais diferenciar o que é real, o que é ilusório. Para ele, todo mundo é um host, é um anfitrião que está ali, um peão do Ford para impedir com que ele alcance o objetivo e conclua o jogo. E é justamente essa paranoia dentro do William que faz ele matar a própria filha dele. Nesse momento a gente chega no fundo do poço do personagem, onde ele, tal qual um vírus mesmo, acaba matando todo mundo ao seu redor. Matou o James Delos, matou a própria mulher, matou a filha. Ele alcançou esse fundo do poço, onde a paranoia é tão grande que ele chega a cogitar que ele mesmo é um anfitrião. E ele vai e se corta para procurar a tal engrenagenzinha para ver se ele é ou não um anfitrião. O que eu particularmente acredito que ele não seja. Eu acho que é só a paranoia dele alcançando níveis muito grandes de já não diferenciar mais nada.
Por um lado, se ele for, no caso, um anfitrião, por um lado é legal porque mostra toda essa complexidade dentro de um anfitrião que até agora a gente não teve muito. A Dolores, a Maeve talvez chegou um pouco lá, só que ela ficou batendo na mesma tecla. Mas o próprio MIB, se você pegar toda a trajetória dele, é uma trajetória muito complexa. Isso seria muito interessante se o personagem fosse. Mas pelo outro, eu acho que invalidaria um pouco toda essa construção dele, porque é uma construção muito interessante. Justamente ele alcança o fundo do poço e chega num ponto que eu só consigo ver que o único caminho possível para ele numa conclusão de temporada é justamente a morte dele. E outra informação que nos é dada dentro desse episódio é que o Além do Vale é essa busca pela imortalidade de fato, que o Além do Vale é uma versão gigantesca do berço, só que é chamado de a Fornalha, que é justamente também a porta para um outro mundo, para o paraíso. E eu tava pensando aqui que se há essa relação do Além do Vale com o berço, muito possivelmente a questão é a seguinte: se dentro do berço a gente tinha o Westworld e tinha os anfitriões, no Além do Vale deve ser a mesma coisa, só que no lugar dos anfitriões a gente tem as cópias dos humanos que foram pro parque, e no lugar do Westworld pode ter tipo uma cópia do próprio planeta Terra. É praticamente um San Junipero, só que dentro de Westworld. E essa questão do Além do Vale, eu fiquei pensando na palavra Uncanny Valley, o Vale da Estranheza, que é um termo que eu vou retomar no vídeo do último episódio, porque eu acho que vai ter alguma coisa a ver, então aí eu retorno e falo mais aprofundamente sobre isso, beleza? Por fim, o núcleo boring da Dolores, onde a coisa que mais salva novamente esse núcleo é o Ted, que é a coisa que melhor evoluiu dentro do núcleo da Dolores durante essa segunda temporada. Ele fala da questão quando ele a viu pela primeira vez, que ele sabia que a amava, que ia com ela até o dia da morte dele, que é justamente o final do episódio, que ele conversando com ela, ele fala que ela o modificou, que ela fez ele se tornar esse ser que ele não é por causa dela. E aí ele fala que ele não consegue viver com isso e acaba se matando. E é legal esse ponto, porque novamente faz eco, faz uma relação com o núcleo do MIB, onde o MIB e a Dolores são praticamente a mesma pessoa e eles de certa forma infectaram seus parceiros, a mulher e o Ted, e eles não conseguiram conviver com essa modificação que eles viram na pessoa que eles amavam, e também não conseguiam conviver mais consigo mesmos e acabam se matando no processo. Enfim, esse nono episódio tem alguns elementos legais, mas ao mesmo tempo ele fica deixando muito essa sensação de ser um grande adendo, que serve apenas para preparar finalmente todos os finalmente para o 10º e último episódio, onde todo mundo vai se encontrar no Além do Vale. E é isso, pessoas, o que vocês acharam do nono episódio da segunda temporada de Westworld? Gostaram, não gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos comentar, vamos discutir esse episódio. Se ainda não se inscreveram no canal, só clicar na bolinha aqui do lado para não perder nenhum dos próximos vídeos. Legalzinho, aqui embaixo o like, sabe o like, aquele like, desce o like, dá porrada no like aqui embaixo. E também me sigam nas redes sociais, que lá a gente conversa mais pertinho, troca ideia com vocês e avisa quando está saindo vídeo novo. Beleza, gente? Até semana que vem com o último vídeo da segunda temporada de Westworld.